Então, boa noite a todos que chegaram depois ou quem chegou antes. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Então, tá bom. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Diego Maciel Lima. Eu sou psicólogo, mestre e especialista na neuropsicologia. E eu vou apresentar hoje um tema que representa uma das minhas principais paixões. Eu acho que secretamente eu sempre quis falar sobre algo, sobre os temas que eu vou falar aqui hoje para vocês. Desde que eu me formei, eu vou me apresentar ali, mas eu queria começar falando um pouco sobre qual é o meu principal objetivo na apresentação de hoje. Meu objetivo hoje é tratar com algumas pressuposições básicas que nós temos sobre o nosso cérebro e sobre algumas das nossas funções cognitivas. Eu quero contar para vocês aquilo que ninguém te conta sobre o cérebro. O meu objetivo são dois, principalmente. O primeiro deles é colocar uma pequena pulga. Acho que a gente pode utilizar essa expressão. Colocar uma pequena pulga atrás da orelha de vocês sobre algumas pressuposições ou questões que a gente nunca questiona, né? Porque a gente já considera como óbvio. E a segunda é transmitir um pouco para vocês da minha paixão dos mistérios associados às neurociências. Nesses 10 anos que eu tenho estudado sobre o cérebro, sobre o seu material, é incrível a capacidade que a gente tem de se surpreender com as descobertas das neurociências. Então, se vocês fizerem a chegar ao final dessa apresentação com essa pequena pulga atrás da orelha, e se eu conseguir transmitir pelo menos uma parte da minha paixão por esse conteúdo, eu considero que eu atingi o meu objetivo. Falando um pouco sobre mim. O meu nome é Diego Maciel Lima. Eu sou graduado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho a especialização e o mestrado na neuropsicologia. E desde que eu me formei, desde o meu segundo ano da faculdade, eu tenho trabalhado com essas pessoas que sofreram por algum tipo de lesão cerebral. E desde sempre, eu sempre estudei isso, até mesmo quando eu estava de férias, quando eu não precisava, eu sempre estudei essa parte dos mistérios do cérebro. Eu espero de grande coração que eu consiga transmitir como que é interessante esse estudo sobre o cérebro. Nós vamos falar hoje, antes da gente começar nos nossos objetivos, eu gostaria de começar contando uma história. Uma história que provavelmente já aconteceu algo parecido com vocês. Percebam que aqui na nossa imagem nós temos duas pessoas. Nós temos o Pedro e nós temos a Maria. Eles têm em torno de 30 anos e eles estudaram no colégio há 15 anos atrás. E eles passaram todo esse tempo sem se encontrar e, por acaso, eles acabaram se encontrando nesse bar. E nessa situação, eles começaram a contar as histórias do passado, de tudo que eles tinham passado, né? E a Maria lembrou de uma história muito interessante que tinha acontecido com Pedro. Qual que era a história? A história era que Pedro, um dia, ele precisava sair mais cedo da escola, ele precisava sair uns 15 minutos antes, porque a mãe dele estava lá na frente e queria levá-lo para o médico. Aí ele chegou para a professora de inglês e falou: professora, eu preciso sair mais cedo, minha mãe está lá e tal. E a professora: não pode sair. Mas, professora, eu preciso sair, minha mãe está lá, senão eu vou perder minha consulta. E a professora não deixou. Ela não autorizou ele sair e voltou a escrever no quadro. Então, o que ele fez? Ele pensou assim: bom, essa consulta é importante, não importa as consequências. Então, ele simplesmente pegou o material dele e fugiu da sala. E nessa cena, a professora foi atrás dele e aquilo foi uma história que bombou ali na escola, porque todo mundo viu aquela cena patética da professora correndo atrás do aluno. Então, quando a Maria terminou de contar a história, Pedro deu muita risada, mas de repente ele lembrou-se de um pequeno detalhe, porque o que ele trouxe? Mas Maria, essa história aconteceu, mas foi com a professora de português, não foi com a professora de inglês. E a Maria, não, eu tenho certeza absoluta, foi com a Maria, foi com a professora de inglês. E ele, não, foi com a professora de português. E eles ficaram dentro dessa situação. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por uma situação dessa, em que ambos estão contando a mesma história que aconteceu há muito tempo atrás. E apesar da história não ser a mesma, apesar da história ser a mesma, os detalhes que cada um lembra é diferente. Mas ao mesmo tempo que os detalhes são diferentes, os dois têm certeza absoluta do que aconteceu. E aí entra a questão: como é que pode, se as duas pessoas têm certeza, como pode que
Como pode? Será que essa história se alterou ao longo do tempo? Ou será que um deles está certo e o outro está errado? Portanto, a gente vai discutir, a primeira coisa que nós vamos discutir hoje é, será que a nossa memória, ela registra os eventos do passado exatamente como aconteceram? Esse é um dos primeiros pressupostos que eu gostaria de flexibilizar para vocês. Será que quando a gente lembra de alguma coisa do passado, isso acontece exatamente como se a nossa memória fosse uma gravadora? Ou será que ela age de um modo um pouco diferente? 2. Todo mundo sabe que a nossa atenção é limitada, certo? Mas quão limitada é a nossa atenção? Eu vou mostrar um pequeno vídeo, um pequeno experimento, que vai tentar mostrar para vocês o quanto a gente não tem consciência da quantidade de coisas que a gente deixa passar no dia a dia. 3. Como que vocês costumam escolher os produtos de vocês? Veja, uma das coisas mais essenciais para a nossa vida psíquica é a sensação de que nós somos determinantes do nosso próprio destino. Nós escolhemos aquilo que a gente vai fazer e aonde a gente chega depende muito do nosso esforço e das nossas escolhas, certo? Mas será que eventos externos, como a publicidade, elas podem realmente influenciar o nosso livre-arbítrio? Se sim, como que isso acontece? E quarto, quero discutir brevemente, sem entrar em questões religiosas ou espirituais, a questão da fé. Será que do ponto de vista da ciência, a gente pode explicar o processo da fé por meios mensuráveis? Será que a gente pode ver? Será que é possível realmente morrer ou se curar simplesmente pelo poder da fé? Será que o ato de acreditar em algo pode realmente gerar estados psíquicos de saúde ou de doença? É sobre esses 4 temas que eu gostaria de falar na apresentação de hoje. Mas para começar, eu gostaria de fazer um pequeno chat. Eu gostaria que a gente compartilhasse, né, ou pelo menos se vocês não quiserem compartilhar, que vocês anotassem no papel. Aonde que vocês estavam? Vocês lembram do 7-1? O trágico 7-1 do Brasil, da Alemanha sobre o Brasil, naquela semifinal no Brasil, enfim. Aonde que você assistiu esse jogo? O que vocês estavam fazendo? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem no papel, tá bom? Ou colocar no celular, ou pelo menos relembrar mentalmente. Alguém gostaria de compartilhar a sua situação? Outras situações que nós temos, eu gostaria que vocês tentassem relembrar o primeiro dia em que vocês foram para a escola. Aonde você estava? Você lembra quem foi com você? Você lembra o que você estava vestindo? Ó, a Emily colocou que estava em casa dormindo. Você nem assistiu o jogo, Emily? Outra situação é essa da escola. Que roupa que você estava vestindo? Você lembra que dia que foi isso? Se você não lembra de todos esses detalhes, simplesmente tente lembrar o que aconteceu nessa experiência. Então vamos para alguns experimentos. Estava no bar. Perceba que o que acontece. Sempre que um dos pressupostos básicos é uma coisa tão óbvia que a gente nem para pensar, né? Mas uma das coisas que a gente pensa sempre é, se eu lembro, né, se eu consigo visualizar uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, é porque isso aconteceu exatamente do jeito que eu lembro, certo? Isso foi o que Ulrich Neisser e Nicole Harsh, em 1992, começaram a questionar. O que eles fizeram? Eles pegaram eventos trágicos, sabe? Eventos que têm um grande impacto na mídia, que a gente chama de memórias relâmpago. São experiências muito marcantes dentro de um país, como o 7-1, como outros eventos, né? O atentado do 11 de setembro e assim por diante. O que eles queriam saber? Eles queriam saber, será que a memória pode se alterar com o tempo? Ou a memória que a gente tem com o passar do tempo ela é estável? Eles queriam responder exatamente essa questão. Será que a nossa memória é uma gravadora do passado? E o que eles fizeram? Eles pediram para 42 participantes, logo depois da explosão da nave Challenger, que aconteceu ali por 92 ou 91, teve uma nave espacial que estava decolando e ela explodiu. Aí o que eles pediram? Eles pegaram 42 pessoas e pediram para eles escreverem num pedaço de papel
exatamente aquelas perguntas que eu fiz para vocês. Como que você soube da explosão da nave? O que você estava fazendo? Quem que estava com você? Beleza, as pessoas escreveram, os pesquisadores guardaram aquela informação. Aí o que aconteceu? 2 anos e meio depois, eles chamaram as mesmas pessoas e perguntaram: aonde que você estava? O que você estava fazendo? E o que eles encontraram? Olha que dado interessante. Que das 42 pessoas, 21% delas alterou a sua história. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos o caso do John, que 24 horas depois, o que ele escreveu? Eu estava na minha sala de aula de religião e algumas pessoas entraram e começaram a falar sobre isso. Então, depois da aula, eu fui para o meu quarto e assisti um programa de televisão sobre isso. 2 anos e meio depois, quando eles chamaram o mesmo John, o que ele respondeu? Quando eu vi pela primeira vez sobre a explosão, eu estava andando pelo meu quarto e meu colega de quarto estava assistindo TV. A notícia veio nas notícias urgentes. O que a gente pode observar nesse caso? Primeiro, que a história mudou consideravelmente. Segundo, que ele tinha certeza absoluta que o que tinha acontecido era a história de baixo. E terceiro, que mesmo que os pesquisadores mostrassem para essas pessoas, mas John, você há 2 anos e meio atrás, você escreveu outra coisa totalmente diferente. Você tem certeza disso? E o que essas pessoas falavam? Não, tenho certeza absoluta. Pô, se eu lembro, é porque aconteceu. Então ele falava, então o que acontece? Mesmo mostrando a evidência original, a pessoa não mudava de opinião. E o que é mais alarmante? Essa mudança de história, ela é irreversível, porque as pessoas, uma vez que aquela história se solidifica, a pessoa não reconhece a sua primeira versão da história. Portanto, o que a gente pode concluir com isso? A primeira coisa o primeiro princípio ou pressuposto que nós podemos descartar é essa ideia de que nós gravamos as informações da memória exatamente como uma gravadora. Porque o que acontece? As nossas memórias, e isso que a gente tem visto ao longo das pesquisas nos últimos 30 anos, é que elas não gravam as informações exatamente como elas ocorreram. Por quê? Porque todas as vezes que a gente retoma aquela informação, existe a possibilidade da gente distorcer pequenos aspectos dessa história que, ao longo do tempo, vão modificar a história ao longo do tempo. Percebam, e outro dado interessante, percebam que a maioria das pessoas realmente lembrou-se do que aconteceu no passado. Mas percebam também que o simples fato dessa história, de 21% dessa amostra ter modificado a sua história, já faz com que a gente fique com aquela pulga atrás da orelha. Não sei se vocês concordam comigo. Outra forma de eu demonstrar isso para vocês. Percebam que, até sugiro que vocês façam isso com algum filme de vocês. Assistam um filme muito importante para vocês. E num dia depois, tentem anotar todos os detalhes que vocês lembram desse filme. Aí depois de 7 dias, façam a mesma coisa. Sem ver o filme, sem ver as suas anotações, tente ver quais partes da história que você lembra. O que vocês vão observar? E essa é uma tendência natural do nosso cérebro. Percebam que logo que a informação aconteceu, a nossa lembrança, vamos pegar uma metáfora aqui de 75%. À medida que o tempo passa, o que acontece? A quantidade de detalhes que a gente lembra vai diminuindo. A partir de 14 dias, vai diminuindo. 21 dias, vai diminuindo. No final, qual que é a nossa tendência? A gente esquece tudo aquilo que a gente não usa, todos os detalhes que não são importantes, à medida que o tempo passa, a gente esquece. A nossa tendência, nos filmes, nas histórias, na vida, inclusive, é simplesmente pegar a essência daquele processo. A gente dificilmente a gente vai lembrar de todos os detalhes do filme. Mas, sem dúvida, se for um filme importante para você, a mensagem principal é que fica. Então, o que a gente vê? Que existe, sim, a possibilidade da memória se alterar ao longo do tempo, e existe, sim, a possibilidade da gente ter falsas memórias, que seria a gente lembrar de coisas, de situações, que não aconteceram exatamente como a gente lembra. E como que isso acontece? Eu gosto muito, muito dessa metáfora. Essa é a metáfora da bibliotecária insegura. Vamos imaginar que a sua consciência seja o cliente, certo? Você é a consciência
E você precisa, por exemplo, você vai chegar ali na biblioteca e vai pedir para sua bibliotecária, o que você precisa? Bibliotecária, eu preciso que você busque uma informação. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Então, pense que você é a sua consciência, você precisa daquela informação, e a bibliotecária insegura, ela vai buscar lá no seu banco de dados aonde que está aquela memória do 7-1, ou da lembrança da primeiro dia que vocês foram para a escola. Aí ela vai lá, e quando ela chega lá nas informações, ela vê que como passou muito tempo, aquele livro ele foi comido pelas traças, porque vários detalhes foram perdidos. Só que o que acontece? Essa bibliotecária, ela é insegura, ela não quer de maneira nenhuma que eu, né, que sou o chefe dela, saiba que ela esqueceu alguns detalhes, então o que ela faz? Todas as lacunas que se perderam, ela vai preencher com alguns detalhes, detalhes que fazem sentido com a visão de mundo da atual consciência, certo? Isso mostra, o que eu tentei mostrar com essa metáfora, que a cada vez que a gente recupera uma memória, existe a possibilidade, ainda que possa ser pequena, mas existe sim a possibilidade da gente alterar levemente a memória original. Outro exemplo interessante. Um caso muito famoso, lá em 1996, foi o caso da Aileen Franklin, que é essa menina que aparece aqui na tela. O que aconteceu com ela? Ela estava sofrendo muito tempo de depressão e ansiedade, e ela começou a fazer um entendimento com regressão, com lembrança, com hipnose, em que ela queria encontrar a memória original que estava reprimida, que estava causando as dificuldades dela. E dentro do processo terapêutico, ela lembrou-se de uma situação em que ela presenciou o pai dela, que aparece aqui embaixo, assassinando o seu melhor amigo. Então, quando o terapeuta e ela lembraram disso, eles imediatamente denunciaram na polícia. O homem que ele era um líder da comunidade, um pastor, ele acabou sendo preso, ele perdeu tudo, ele foi difamado. Mas logo em seguida, na investigação policial, o que eles descobriram? Que, na verdade, o menino havia sido morto em outro contexto. O pai não tinha absolutamente nenhuma relação com o assassinato dele. E aí fica a questão, né? Como que pode ela lembrar-se de uma experiência dessa? Como que pode ela ter tanta certeza que aquilo realmente aconteceu? Ela poderia falar isso, né? Mas eu tenho certeza, eu lembro. Mas como pode isso acontecer? Ela ter essa sensação se isso, na verdade, nunca tinha acontecido? E aqui a gente começou a ver que quando a gente é exigido a relembrar experiências do passado, o nosso cérebro ele vai formar uma imagem mental do passado, certo? Só que para o cérebro não faz tanta diferença aquilo que você está vendo, aquilo que você está imaginando, com aquilo que as pessoas estão te dizendo ali no contexto. Tudo isso faz com que, com a repetição, e quando a gente é induzido por métodos mais sugestivos, que podem sim aumentar a probabilidade de a gente criar memórias falsas. Então, o que a gente viu até agora? Que a nossa memória não é confiável, que a gente não guarda as informações exatamente como elas ocorreram. A pergunta que ficava nesse momento é: será que é possível a gente criar, de propósito e deliberadamente, falsas memórias? E foi o que Elizabeth Loftus começou a pesquisar em 1993. Ela fez um estudo muito interessante, em que ela pegou pessoas adultas, que eram os participantes da pesquisa, e ela fez contato com os pais dessas pessoas. O que ela perguntava para eles? Para os pais. Teve alguma situação em que teu filho ficou perdido no shopping, que isso foi um trauma para ele? E os pais falavam, não. Certo? Não, isso não aconteceu. Aí o que ele faz? Eles fizeram todo um contexto, eles pegaram fotos no Photoshop, eles pediram para os pais entrarem ali no teatro, e o que ela descobriu? Que cerca de 1/3 da amostra, percebo que é a minoria, mas é uma quantidade considerável, que pelo menos 1/3 dessa amostra realmente criou a lembrança
de ter se perdido no shopping da infância, mesmo que isso nunca tenha acontecido. No estudo 2, eles fizeram uma mesma coisa, uma metodologia parecida, e eles fizeram um conjunto pequeno de pessoas acreditar que realmente, no passado e na infância, eles tenham tirado uma foto com o Pernalonga na Disney, o que é impossível, uma vez que o Pernalonga é da Warner. E a terceira conclusão, que daí a gente já vai entrando na parte do testemunho ocular, da parte jurídica, e o que eles perceberam? Que a forma como policiais conduzem a investigação pode levar à produção de falsas memórias. Por quê? Vejam, um dos procedimentos mais tradicionais na investigação criminal, né, é quando a pessoa usa o testemunho ocular. É que uma pessoa, uma testemunha, presenciou o crime e ela consegue identificar, dentre vários suspeitos, qual foi a pessoa que ela viu cometendo o crime, certo? E isso parece verdadeiro, por quê? Porque uma vez que a pessoa viu, uma vez que a pessoa lembra, e uma vez que a pessoa identificou, é porque isso aconteceu de verdade, não é? Mas nem sempre. Um caso que ficou muito famoso em 1998 foi o caso do William Jackson. William Jackson, esse homem da esquerda, e ele foi preso, ele ficou preso durante 5 anos, acusado de cometer um crime que acabou se mostrando como inocente alguns anos depois. Por quê? Porque o assassino original foi pego fazendo o assassinato do mesmo modo. E o que aconteceu? Quando eles retomaram a situação, eles perceberam que 2 testemunhas oculares tinham absoluta certeza que, na verdade, era esse aqui que eles presenciaram na cena do crime. Percebem? Não vai comer? Não. Aí, em 1998, esses mesmos pesquisadores juntaram 40 casos e eles perceberam que desde 40 casos de pessoas que foram inocentadas no exame de DNA, pelo menos 36 tinham sido identificadas erroneamente por testemunhos oculares. Né? E o que a gente tem visto a partir disso? A gente tem visto que, diante da ambiguidade, sabe aquela situação que você não tem certeza exatamente de quem foi? E sabe quando você passa por uma situação de crime que você está tão assustado que a tua consciência não é tão confiável assim? Nessa situação, as pessoas tendem a se lembrar de provas que confirmem as suas crenças. E talvez isso possa explicar, em partes, a tendência dos júris a denunciar um conjunto específico de etnias e de populações dentro de cada país. Outra coisa interessante é que as crenças dos policiais também poderiam influenciar no julgamento, porque a forma do policial, pensa aquele policial que tem certeza que quem cometeu o crime foi determinada pessoa. Eles perceberam que a forma de conduzir a investigação, a sequência das fotos e todo o processo poderia levar a falsos reconhecimentos e gerar, inclusive, falsas memórias. Portanto, para a gente finalizar essa parte, a gente pode dizer que a nossa memória não é definitivamente como uma gravadora e que ela é, longe de ser totalmente fidedigna aos fatos, ela é reconstrutiva. A partir do momento que a gente vai esquecendo de alguns detalhes da memória original, a gente vai reescrevendo e completando as lacunas a partir das nossas crenças e dos nossos valores. E que apesar disso acontecer, e apesar de a gente ter boas evidências de que isso aconteça, a maioria absoluta tem a sensação subjetiva de certeza. Isso talvez possa explicar a situação dos nossos 2 personagens ali do começo. Então, para falar um pouco da atenção, eu queria fazer 2 perguntas. Qual era o nome dessas 2 pessoas que eu falei ali no começo da apresentação? Alguém lembra? Pode colocar no chat ou falar? Tá bom. Pedro e Maria. Bom saber que vocês estão ligados. Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre atenção e para isso eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês e eu preciso que vocês me confirmem se vocês estão vendo, tá bom? Vocês conseguem ver o vídeo aqui que eu coloquei no YouTube? Ok. Consegue? Então tá bom. Esse vídeo, para quem não conhece,
ele é um teste de atenção. Ele vai, no vídeo, vai ter a legenda que vai explicar o que eu gostaria que vocês fizessem agora, tá bom? Vai lá. Então, nós temos 2 times. Vocês têm que contar quantos passos o time de branco dá. E aí, quantos passos foram? Não sei quantos passos, mas tinha um trem estranho passando lá no meio. Mas vocês conseguiram contar quantos passos eles deram? Ah, eu contei uns 8. Não sei se eu tô ruim, né? Vamos ver? 15. Foram 15 passos feitos pelo time de branco. Mas aí, vocês viram o gorila? Quem que viu o gorila? Eu vi o gorila. Eu vi o gorila também. Alguém não viu o gorila? Esse teste é meio conhecido, né? Mas veja o que interessante. Quando os pesquisadores criaram esse teste, eles viram que pelo menos 50% das pessoas simplesmente não viam o macaco. Ó, e para quem não viu o macaco, eu vou mostrar agora. Então vejam que dado interessante. Em torno de 50% das pessoas, elas não conseguem ver o gorila, apesar de ele estar exatamente no centro da apresentação. Então veja que interessante, eu sempre gosto de citar esse dado, porque quando a gente pensa na nossa consciência, a gente pensa, né, tudo que a gente percebe tem a ver com aquilo que a gente consegue prestar atenção. Claro, a cada instante, a cada situação de vida que a gente está, a gente vai perder muita informação. E o pior é que a gente não tem consciência da quantidade de informações que a gente deixa passar. Então, para medir a quantidade de qual é, né, qual seria o percentual de estímulos que a gente consegue prestar atenção a cada momento, Norrie Thunders e colaboradores, em 1998, eles criaram um protocolo para estimar quantos bits por segundo a gente consegue prestar atenção em cada segundo. E o que eles observaram? Que a cada segundo o nosso cérebro processa 11 milhões de bits por segundo. E o que a gente está processando? Está processando a postura que a gente está falando, a respiração, o controle do coração, todas as funções que a gente não tem consciência. Além disso, a gente está recebendo uma quantidade muito grande de estímulos a cada instante. Diante disso, quantos bits a gente consegue prestar atenção a cada segundo? E eles encontraram que cada pessoa consegue processar cerca de 50 bits por segundo. Então, se vocês forem colocar e calcular ali a porcentagem, só calculem, ó, 50 dividido por 11 milhões. E vocês vão chegar no número mais ou menos 0,3%. Perceba que quando a gente pensa na metáfora do Freud, que falava que a nossa consciência reflete 10% da nossa vida mental, a gente pode utilizar esse estudo para mostrar que, na verdade, a nossa consciência é ainda muito menor do que aquilo que a gente acredita. Portanto, a gente vê duas limitações muito graves do nosso processo cognitivo, que é a nossa memória não ser totalmente confiável e a nossa limitação da nossa atenção. A gente presta atenção em poucos estímulos a cada instante.
Vamos calcular, vamos estimar essa metáfora. Vamos imaginar que a nossa mente ela fosse um exército. Nesse exército, nós vamos ter o nosso comandante, o nosso general, que é ele que comanda, é ele que toma a decisão final e ele sempre acredita que ele está no controle. Ele representa a nossa autoimagem, ele representa quem a gente acredita que a gente é, ele representa a nossa identidade. Eu posso dizer que eu, Diego, sou eu. Essa é a minha identidade, eu, Diego. Esse general, ele também tem a sua visão de mundo. Porém, o que acontece? Esse general, ele não consegue ter acesso ao trabalho de todos os soldados que tem lá no processo, né? O que seriam os nossos soldados? Os nossos soldados seriam nossos neurônios. Eles que colocam a mão na massa, certo? Mas o que acontece? Como o general não consegue ter controle sobre o trabalho de cada soldado isoladamente, ele vai contar com seus capitães. Nós vamos ter, por exemplo, o nosso hipocampo, responsável pelas nossas memórias conscientes, ela é a nossa bibliotecária insegura. Nós temos o hipotálamo, que é o nosso capitão emocional. E esse capitão emocional, ele vai ter ali as suas emoções particulares. Nós vamos ter a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojinho. E além disso, nós temos o nosso filtro atencional, que eu representei aqui como o olho de Sauron, do Senhor dos Anéis. Percebam que o general, ele sempre acredita que está no comando, mas ele trabalha a partir do relatório dos seus capitães. Ele não tem acesso ao que acontece na realidade. Ele trabalha sempre a partir do relatório dos seus capitães. Ele é muito honesto, ele está sempre do lado da verdade. O problema é que os seus capitães não são exatamente honestos, porque cada um deles vão ter a sua agenda, cada um vai ter os seus interesses. Nós vamos ter o hipocampo, que tem que ele é inseguro, ele não quer perder o seu emprego, por isso ele inventa algumas histórias para encaixar dentro do sistema de crenças. Ele tem o hipotálamo, e perceba que cada vez que você está sob o efeito de uma emoção, o seu processo cognitivo muda, porque quando você está alegre, é mais fácil de você acessar as memórias felizes. Quando você está triste, é muito mais fácil de lembrar de coisas tristes. Quando você está com raiva, todo o seu foco atencional se direciona àquela pessoa que você quer destruir, aquela pessoa que está fazendo uma injustiça com você e que merece ser aniquilada, por exemplo. Percebe que tudo isso vai enviesar o processamento de dados do nosso general. E tudo isso acontece sem que ele tenha consciência de nada disso. Portanto, a gente poderia definir, e uma vez que a gente entende que a nossa autoimagem nem sempre corresponde ao que as outras pessoas observam, a gente poderia dizer que a nossa autoimagem, ela pode ser a historinha que nós contamos para nós mesmos sobre quem nós somos e sobre como o mundo funciona. Certo? Então, nós vamos juntar essas duas informações principais e vamos começar a perceber quais são as variáveis externas que podem influenciar a sua tomada de decisões. Vocês já pararam para se perguntar como que vocês escolhem os produtos que vocês vão consumir, por exemplo? Por que vocês preferem a Coca-Cola, por exemplo? Será que ela é melhor? Será que ela é realmente melhor do que essa marca desconhecida? Será que os eventos externos não podem influenciar aquilo que você vai escolher a cada instante? E se os eventos externos modificam a nossa possibilidade de tomada de decisão, até que ponto vai o nosso livre-arbítrio? E para isso eu vou resumir o conteúdo desse livro chamado Rápido e Devagar. Ele é uma pesquisa fantástica. Os autores ganharam, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, porque eles começaram a questionar essa ideia que as pessoas tinham, muito, muito ocidental, né? De que o processo de tomada de decisões no negócio, inclusive na Bolsa de Valores, era um processo puramente racional. E foi a partir dessa pesquisa que iniciou-se os trabalhos da economia comportamental, mostrando que com um ajuste simples, e quando eu começar a mostrar para vocês, vocês vão começar a perceber esses princípios, como que isso pode influenciar totalmente a nossa tomada de decisão. E para isso a gente precisa entender a ideia de heurística. O que é heurística? São atalhos mentais comuns, são estratégias que a gente utiliza, que são rápidas e normalmente eficientes,
utilizadas para reduzir a quantidade de raciocínio necessária para tomar decisões. Então, se você está dirigindo, andando de carro, e você está com pressa, e você lembra, por exemplo, olha, eu preciso comprar um saquinho de lixo para colocar no carro. Aí você pensa, tá, mas onde que eu compro isso? Você não sabe, você não faz a mínima ideia. A única coisa que vem na tua cabeça, por exemplo, é a musiquinha da Casa China, por exemplo. Ah, na Casa China tem. Aí você fala, então talvez tenha. E dentro desse processo, você acaba ignorando outras lojinhas que poderiam ter isso e você vai direto na primeira coisa que vem na sua cabeça. Outro exemplo é o da ancoragem, por exemplo. Percebam que essa estratégia aqui ela é utilizada extensivamente em quase qualquer loja que a gente existir. A primeira delas é que eles nunca vão colocar o preço real, que é R$20. O preço do produto é 20. A primeira coisa que eles fazem para manipular a gente é colocar a letra maior. E primeiro eles colocam R$19,99, que faz com que você tenha a sensação de que é mais barato do que realmente é. Outra estratégia é você colocar um preço muito mais alto. Então, quando você, consumidor, está passando ali na loja, se você não parar para pensar rapidamente, a sua sensação é de que você está passando por uma oportunidade única, um desconto incrível, e eu tenho que aproveitar para comprar isso. Né? Isso é o que a gente chama de ancoragem, a tendência de usar a primeira parte da informação para jogar a segunda. Isso vai ter implicações nos hábitos de consumo, mas também quando você vai escolher uma pessoa que vai trabalhar com você. Vamos imaginar que você tem que escolher quem que vai trabalhar com você. Você é o profissional de RH, você é, sei lá, você precisa escolher alguém para sua equipe. E a gente tem essa ideia de que esse processo, essa tomada de decisão, ela é totalmente racional. Mas veja como que um pequeno ajuste na apresentação pode influenciar a nossa decisão. Perceba que você vai ter que escolher entre duas pessoas. Você tem que escolher entre o Jeremias e o João. O Jeremias, ele é inteligente, trabalhador, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. Já o João, ele é invejoso, teimoso, crítico, impulsivo, trabalhador e inteligente. Qual deles que vocês contratariam? Mas é a mesma coisa. Sim, exatamente, é a mesma coisa. Mas na pesquisa deles, o que eles mostraram? Que quando o contratante ele está desatento, existe uma tendência muito forte dele contratar o Jeremias. Por quê? Porque ele começa com adjetivos positivos. Outro exemplo de ancoragem é quando o vendedor, você quer comprar uma casa e o vendedor começa te oferecendo uma casa ruim. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu a âncora, e tudo que acontecer em seguida vai ser comparado de maneira não consciente a esse primeiro estímulo que foi demonstrado. E o que eles percebem? A partir do momento que você começa com uma casa ruim, existe uma maior tendência de você julgar melhor as próximas casas. As casas normais, elas são julgadas com um maior nível de qualidade. Outro exemplo de âncora. Se o teu primeiro carro que o vendedor te oferece é um carro de 50 mil, perceba que um carro de 30 mil vai causar uma sensação de ser muito mais barato. Outro exemplo de heurística, né, de viés, é o do enquadramento. É que na tomada de decisão, a informação enquadrada positivamente, ela é muito mais influente na mudança do comportamento do que a enquadrada negativamente. Né? Então, imagine, você é paciente e você descobre que você está com câncer. Aí o médico chega para você e fala, ó, você tem câncer e eu vou te oferecer um tratamento A no qual você tem 20% de chance de sobreviver. Percebe? Essa é uma possibilidade. Uma outra forma dele falar exatamente a mesma coisa é, no tratamento A, você tem 80% de chances de morrer. Qual deles que vocês tendem a escolher? Qual que vocês prefeririam? Com chance de sobreviver. Exatamente, claro. Mas percebe que quando você coloca na estatística, é a mesma coisa. 20% de sobreviver e 80% de morrer é exatamente a mesma coisa.
E é justamente nesses momentos que você não para refletir, que você está na correria do dia a dia, que você, né, você está vendo ali as notícias, está passando o feed de notícias do Facebook. E é justamente nesse contexto que existe uma chance muito grande de você ser manipulado por situações externas, com um simples ajuste na forma de apresentar aquela situação. Isso vai ser absolutamente relevante quando a gente entrar nas questões do efeito placebo. Outro exemplo, se todo mundo conhece essas marcas, se todo mundo conhece a Coca-Cola, o OLX, Ipiranga, Casa China, por que essas empresas gastam bilhões de reais em marketing? Um dos motivos é por causa da heurística da disponibilidade. Lembra do caso que você estava dirigindo e precisa encontrar um lixinho para o carro? Quanto mais você vê propaganda no dia a dia, em situações que você precisa daquele produto, a sua memória tem muito mais capacidade de acessar a Casa China do que uma loja sem nome, por exemplo. Mesmo que seja mais caro aqui, né? Percebe? Mesmo que seja mais perto da sua casa, mesmo que esteja ali, isso nem passa no seu processo de tomada de decisão. Outro exemplo é da heurística da representatividade, que é a tendência de pensar por meio de estereótipos. Então, quando a gente olha a venda do produto Colgate, a gente automaticamente associa esse profissional com o padrão de beleza, de sucesso da nossa sociedade, a gente associa esse sucesso com o produto. E isso aumenta a probabilidade que a gente confie no que está sendo dito ali. Mesmo que não haja evidência nenhuma de que 4 em 5 dentistas escolham Colgate. Mas como a gente se identifica, como faz sentido e como a gente ouve constantemente, uma afirmação aleatória parece verdadeira, né? Outra tendência muito forte que a gente tem é superestimar o quanto os eventos irão nos fazer sentir felizes. E é isso que o marketing utiliza. A gente coloca lá, a gente vai associar o uso de um desodorante tal com uma experiência de sucesso na arte da sedução, por exemplo. Tudo isso está se comunicando com a nossa parte inconsciente, né? Não, se a gente para pensar, a gente vê que não faz sentido. Mas, do mesmo modo, tendo consciência ou não, isso vai influenciar nos produtos que a gente vai consumir. Outra característica muito importante é o viés de confirmação. E percebam, hoje em dia isso está muito latente, o quanto a tendência que nós temos de procurar aquelas informações que são compatíveis com as crenças que a gente já tem. Esse é um viés muito forte e tem implicações, inclusive, na pesquisa. Porque existem vários exemplos de pesquisadores que foram pegos fraudando dados, que os dados não se encaixavam totalmente na realidade, outros estudos que acabaram não confirmando aqueles estados da pesquisa, e assim por diante. Esse é um dado muito, muito forte, a gente tem uma tendência muito grande. E o primeiro passo para a gente tentar superar isso é ter consciência disso. Outra característica interessante é o efeito halo. Percebam que o primeiro ponto, perceba que a partir do momento que uma pessoa se identifica com um líder, se identifica com um palestrante, com um professor, a partir dessa primeira impressão que surge, há uma tendência muito forte das pessoas interpretarem aquilo que a pessoa fala como uma coisa verdadeira, né? Ou seja, quanto mais a gente se identifica emocionalmente com o líder, com o palestrante, menor a nossa capacidade de perceber as contradições do que está sendo dito. E outra coisa interessante é que quando você conhece uma pessoa, acho que todo mundo já passou por isso, você acabou de conhecer a pessoa, mas a primeira impressão não foi boa, tudo que você descobre sobre ela depois tende a ser baseado nesse primeiro julgamento. Então, beleza. O que eu tentei mostrar, acho que o objetivo não é nem tanto vocês decorarem cada uma daqueles vieses, mas entender o quanto que a gente pode sim se enganar, tanto por questões internas, os nossos capitães ali, quanto por questões externas, como os princípios de marketing que são utilizados para influenciar a nossa tomada de decisão. Por fim, o nosso último objetivo tem a ver com a questão da fé. Eu acredito que a fé ela é importante para milhões de pessoas, todo mundo reconhece a importância da fé na nossa vida. O meu ponto aqui não é a questão religiosa, a questão é
o quanto que a fé que a pessoa tem, independente no que ela acredita, será que isso pode realmente causar alterações no estado psíquico que sejam mensuráveis pelos nossos métodos científicos? E para introduzir essa história, eu gostaria de contar a história do Vance Vanders, que aconteceu em mais ou menos em 1930. Essa história foi bem marcante na literatura, e ela foi retomada pelo Pilcher em 2009. Como que foi essa história? Vance Vanders estava andando certo dia pelo cemitério, à noite, e quando ele estava atravessando, acho que ele foi pegar um atalho para chegar em casa, tinha um curandeiro fazendo as suas rezas ali numa pequena região. Vanders, na sua intolerância, na sua raiva, ela tirou sarro e fez um comentário de sarcasmo. O curandeiro olhou para ele, o que ele fez? Ele pegou um spray e jogou uma água na cara do nosso Vance Vanders. Ele jogou uma água na cara dele e falou: você está amaldiçoado para sempre, você vai morrer. Independente do que você fizer, você vai morrer. O Vance não acreditou, né? Capaz. E foi embora, foi para casa. 2 a 3 dias depois, ele começou a se sentir mal. Ele começou a sentir problema no estômago, começou a sentir falta de ar, e começou a passar mal, e ninguém conseguiu descobrir o que ele tinha. Ele foi para o hospital, fez vários exames, e absolutamente ninguém conseguia encontrar uma causa física para o sofrimento dele. Aí o que acontece? Os médicos começaram a ver que se eles não fizessem nada, aquilo poderia se complicar no nível que talvez ele até morresse. Ele estava realmente muito mal, estava emagrecendo, estava perdendo a cor do rosto e tal. E foi nesse momento que o médico ele teve uma sacada. O que ele decidiu fazer? Ele decidiu entrar no sistema de crenças do Vance Vanders. O que ele fez? Ele foi conversar com o curandeiro, chegou lá, ele não encontrou o curandeiro. Aí ele pensou, puxa, o que eu faço, né? Aí ele voltou para o hospital, e contou para o nosso paciente Vance Vanders, que ele tinha encontrado o curandeiro, e que o curandeiro tinha falado que ele tinha jogado um spray, que tinha jogado ovos de lagarto no seu intestino. E, portanto, essa era a explicação para o sofrimento dele, era ovos de lagarto. Portanto, uma vez que ele descobriu o que era, o que ele fez? Ele pegou uma injeção, colocou o soro fisiológico e colocou um produto que fazia ele vomitar. Foi, injetou no paciente falando que aquela era a cura, que ele ia vomitar os lagartos, e quando ele vomitasse os lagartos que estavam comendo as estranhas dele, ele ia se curar. Aí o que ele fez? Ele fez todo um processo teatral lá, injetou o composto na veia dele, e no momento que o paciente estava vomitando, o nosso médico tirou um lagarto da mala e colocou no vômito. E falou, viu? Aqui está o lagarto, essa é a prova de que você tinha sido amaldiçoado e tal. E, curiosamente, a partir dessa situação, o Vance Vanders parou de ter toda e qualquer manifestação. Ele estava curado. E perceba como é interessante, né? Aqui é um evento, claro, um dos primeiros a ser registrado na literatura de que o ato de você acreditar em algo pode realmente mudar o seu estado psíquico, inclusive a sua saúde. Um exemplo que a gente tem ao longo da história é o banzo, que é uma doença que eles falavam que é uma doença do espírito dos negros quando eles vinham para o Brasil colonial durante a escravidão. Aquele processo de escravidão, de eles serem retirados da sua cultura para vir trabalhar como escravos num ambiente totalmente diferente, ele era muito destruidor para muitos. Então, alguns deles passavam a ter aquilo que a gente chamava de banzo, que é uma doença em que a pessoa perde a vontade de viver, e ela para de comer, e chega uma hora ela morre. E por que eu trouxe tudo isso? Eu trouxe tudo isso para mostrar um efeito muito conhecido, assim, todo mundo já deve ter passado por ele, mas que foi por muito tempo subestimado pela ciência, porque a ciência médica, por muito tempo tentou eliminar o efeito placebo. E agora a gente tem visto que, na verdade, a gente pode usá-lo a nosso favor. Por que não? Então, o que é o efeito placebo? O efeito placebo é um efeito curativo de um agente que não possui uma substância farmacológica. O efeito placebo é exatamente aquilo que o médico fez com o nosso paciente. E os estudos têm mostrado que esse efeito placebo, ele não só é real,
ele não só é universal, ele envolve todo tipo de tratamento que a gente conhece, desde da forma como o médico trata o paciente, se ele se sente acolhido, tudo isso consegue trazer efeitos terapêuticos que por muito tempo tinham sido negligenciados. A questão que fica é, o placebo ele é universal, toda medicação, para ser aceita, ela precisa ter um efeito superior ao efeito placebo. Mas como explicar isso? Como que o efeito placebo, será que o efeito placebo ele causa alterações físicas, por exemplo? E será que essas alterações elas podem ser mensuradas? E aí o que a gente vê? A gente pode entender o placebo com expectativas positivas, é quando você acredita na pessoa que te dá aquela medicação, é uma figura de autoridade, é uma pessoa que tem o conhecimento, é uma pessoa que se confia. E além disso, você tem expectativas positivas de que aquilo vai te ajudar. A segunda é o condicionamento, que a gente não vai falar muito hoje. Todas elas poderiam ser componentes que fazem parte do placebo. Então, como eu disse, tem vários estudos, e esse estudo aqui que eu trouxe é bem recente, e ele mostra que o placebo ele é universal e afeta todo tipo de tratamento, e que ele produz alterações neurofisiológicas, imunológicas e metabólicas que são mensuráveis. Por exemplo, segundo esse levantamento por NIEM, eles calcularam, por exemplo, que dos pacientes que têm câncer, cerca de 2 a 7% têm uma melhora depois de tratamentos placebo. Pessoas com doenças de Crohn, cerca de 19% melhoram com tratamentos placebo. Síndrome do cansaço crônico, 19,6%. Olha que interessante, dos problemas de intestino, quase um quarto deles, de 36% a 40%, tem melhoras depois de tratamentos placebo. E temos casos de esclerose múltipla também, que vai variar de 11% a 50%. Outro estudo muito legal, muito bacana, é esse feito em 2011. O que os pesquisadores fizeram? Eles deram uma droga, eles pegaram os participantes, dividiram em 4 grupos. E para todos eles queimaram, eles fizeram um experimento de grau de tolerância à dor. Então, vejam, aqui de 0 a 100 é o grau de dor que a pessoa relata que ela sentiu ao colocar a mão no fogo, certo? Essa é a experiência padrão. Aí o que eles fizeram? Para algumas pessoas, que é o grupo do baseline, essas pessoas não receberam a medicação e nem tinham expectativas positivas, né? O que é? O que é esse remifentanil? É como se ele fosse um anestésico muito potente, muito bem estabelecido na farmacologia. E o que é a expectativa? É quando o pesquisador ou médico fala para a pessoa, vou te dar um remédio, e isso aqui, olha, é a resolução dos seus problemas. Isso aqui vai fazer com que você não sinta dor, ou que você sinta menos dor, por exemplo. Isso que a gente está chamando de expectativa. Perceba que quando a gente fala de crença, a gente está falando de um profissional que está no instituto de pesquisa, um profissional de jaleco, é um doutor, que a gente fala, tudo isso. O que a gente tem visto, tudo isso contribui consideravelmente para o tratamento. O que eles fizeram? O primeiro grupo simplesmente não recebeu a medicação, nem teve expectativas. E o que eles relataram? Que quase um nível de dor de 70, certo? É bem cômodo a situação. O segundo grupo, o que eles fizeram? Eles deram simplesmente a medicação, sem falar para que aquilo servia. E o que eles observaram? Que o nível de dor passou de 70 para 55, certo? A medicação, como a gente esperava, ela causou uma redução da dor da pessoa. O terceiro grupo, o que eles fizeram? Além de dar o remédio, eles criaram toda uma expectativa positiva, de falar, não, esse remédio ele vai reduzir muito a sua dor. Então, pode tomar, que você não vai sentir tanta dor assim. E perceba que o simples fato deles terem inserido a expectativa causou uma redução que foi até maior do que o que foi causado pela medicação. E mais interessante ainda é o efeito do grupo 4. O que é esse grupo 4? É um grupo que recebeu a medicação, só que em vez de receber um estímulo, uma expectativa neutra, eles receberam aquilo que a gente chama de nocebo, que é quando o médico fala, isso aqui não funciona muito bem e pode ser que te deixe até com mais dor do que você deveria. É simplesmente isso. E percebam que, mesmo que essas pessoas tenham tomado a medicação,
O fato delas terem expectativas negativas, e o fato, principalmente, delas acreditarem naquela figura de autoridade, fez com que eles sentissem exatamente o mesmo nível de dor que eles sentiriam se eles não tivessem tomado a medicação. Então, aqui o que eu estou tentando mostrar para vocês é o quanto que o ato de acreditar em algo pode sim trazer alterações que modificam o seu estado de saúde. É outro argumento para minha tese. Alguns estudos têm mostrado o efeito da terapia na modificação dos padrões do cérebro. Então, a gente vê, por exemplo, que algumas pessoas que a terapia tradicional, o ato de ser ouvido, ela pode sim trazer alterações que podem ser mensuradas neurocientificamente. Quando você compara aquele exame de neuroimagem antes e depois. Quando você compara, por exemplo, o nível de ativação de algumas estruturas cerebrais que aconteceram depois de um processo terapêutico. Ou seja, a medicação, ela vai ajudar nos estados físicos de saúde, claro, mas a gente sabe que o ato de acreditar pode sim influenciar bastante na nossa saúde. Portanto, para a gente finalizar a nossa apresentação, eu só gostaria de fazer uma breve retomada do que a gente viu hoje. A gente começou com o caso do Pedro e da Maria. Perceba que os dois tinham certeza absoluta do que tinha acontecido. Então, aqui eu trouxe a reflexão. Se os dois lembram exatamente o que aconteceu, e se os dois têm uma visão diferente do que aconteceu, como pode? Será que um deles está certo? E se uma pessoa está errada, como pode a pessoa estar errada e ter certeza absoluta de que a versão dela é verdadeira? E foi a partir daí que a gente viu que a nossa memória ela não é uma gravadora. Muito mais do que isso. Na verdade, a nossa memória ela é reconstrutiva. A gente vai reconstruindo aquelas histórias e a cada vez que a gente conta, é possível que a gente altere pequenos aspectos dessa história. Além disso, a nossa atenção não é totalmente fidedigna, porque ela é absolutamente limitada. Então, a gente precisa prestar atenção naqueles estímulos que são relevantes para a gente. E quais são os estímulos que são relevantes para a gente? Aqueles que fazem sentido com o nosso sistema de crença. Diante disso, fica a nossa consciência, o nosso general, que depende do relatório dos seus capitães, que apesar de ele ser honesto e estar sempre do lado da verdade, ele trabalha com informações não tão fidedignas. Além disso, esse general ele pode ser manipulado por eventos externos. Perceba que tudo isso vai fazer com que a gente construa o nosso sistema de crenças. E o que eu questiono aqui é, talvez, como a nossa memória, como a nossa atenção, como os nossos processos cognitivos não são tão literais ao que acontece, talvez o que modifique isso seja o nosso sistema de crenças. Esse sistema de crenças, independente do que a gente acredita, ele pode levar a gente para uma maldição no sentido de pensamentos negativos, se você acredita que você é um fracasso, por exemplo. Ou ele pode te levar em relação à esperança. Tudo isso mostra o quanto que quando você se dispõe a conversar com outro ser humano e o quanto que a cura pela fala, como a gente poderia dizer, ela pode sim causar alterações simplesmente quando a gente consegue modificar o sistema de crenças de uma pessoa. Transformando essas crenças disfuncionais que não ajudam ela a se adaptar ao seu contexto, a crenças que são funcionais, crenças que possam fazer com que ela se adapte e consiga atingir os seus objetivos. E por fim, acho que a reflexão final, acho que é o mais importante que eu gostaria de deixar para vocês é, se até mesmo os nossos instintos podem nos enganar, como a nossa atenção, a nossa memória, se até mesmo as condições externas, como a forma como aquela notícia é nos noticiada, como tudo isso pode manipular o nosso general, eu acho que a coisa mais prudente que a gente pode ter é que em um cenário de ódio e de intolerância, em que a gente tem sempre certeza de que as coisas aconteceram exatamente como aconteceram, né? Num cenário desse, se até mesmo os nossos instintos podem nos enganar, apenas o diálogo e a tolerância podem nos salvar. Então, meu nome é Diego Maciel. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês
e até uma próxima. Obrigada, prof. Por nada, acho que eu gostaria de abrir, assim, nós temos uns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Oi, só agradecer pelo excelente conteúdo mesmo. Valeu. Ah, imagina. Imagina, eu que agradeço vocês estarem me ouvindo nessas horas.